Olá pessoal, hoje dando continuidade à nossa disciplina de Geologia, vamos falar no nosso vídeo de hoje sobre os processos geodinâmicos. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre os tipos de solos, falamos da classificação, falamos dos tipos de rocha e dos minerais que as compõem. E agora nós vamos começar a falar das partes práticas envolvendo isso, que estão diretamente relacionadas à engenharia. Antes de nós entrarmos diretamente no que seriam esses processos geodinâmicos, nós precisamos trabalhar primeiro com uma coisa que é muito comum na engenharia, que é o conceito de talude. Talude é um termo técnico porque a gente conhece geralmente, com um termo muito coloquial e popular, como barranco. Então, talude é uma superfície inclinada que vai separar uma massa que seja, como eu coloquei aqui, de solo, de rocha ou de outro material. Pode ser um talude de resíduo, um talude, por exemplo, de uma pilha de um aterro sanitário, um talude de uma pilha de estéreo, um talude de uma barragem de rejeitos. Tudo isso é um talude. É uma superfície inclinada que a gente comumente chama de barranco. E esse talude, ele pode ser o que a gente chama de um talude artificial, ou seja, construído pelo homem, e aí nós falamos de um talude de corte, ou ele pode ser um talude natural, e geralmente nós chamamos essa superfície inclinada natural de encosta. Bom, ele pode ser um talude natural de encosta em um relevo extremamente íngreme, então pode ser um talude de inclinação bem acentuada, como vocês estão vendo em um exemplo em Angra dos Reis, que até já está mostrando para vocês em um exemplo de um tipo de movimento de massa. Pode ser um talude artificial, aí vocês estão vendo o talude de uma barragem de acumulação de água, um talude construído, inclusive com passagem aqui em cima, o tráfego de veículos. E vocês têm aí taludes de uma pilha de estéreo, muito comum em uma mineração, que é feito com aquele material que é retirado para que a mineradora chegue ao corpo de minério. Bom, mas o que acontece nessas encostas que vai desencadear os processos geodinâmicos? Por que as encostas caem? Por que elas se rompem? E para responder a essa pergunta, nós precisamos pensar geralmente em inclinação. Por que as encostas se rompem? Geralmente, quanto mais inclinada a encosta, nós temos a ideia de que pior ou maior será a chance dela vir a deslizar. Depois nós vamos ver o que significa um deslizamento. O que acontece, por exemplo, em uma superfície onde a inclinação é baixa, como vocês estão vendo aí? Estes movimentos, que nós chamamos de movimentos de massa, também recebem um nome, e vocês podem encontrar isso na literatura como movimentos gravitacionais. Então, estes movimentos gravitacionais, que também são chamados de movimentos de massa, eles têm como principal causa ou principal força atuante quem? A gravidade, que vocês estão vendo aqui nesta figura. O que acontece então quando a inclinação ou a declividade de uma encosta ela é muito baixa ou ela é pouco acentuada? Acontece isso que vocês estão vendo nessa figura. A gravidade, a força da gravidade que vocês estão vendo aqui, ela pode ser decomposta, e aqui a gente tem uma superfície levemente inclinada. Essa força da gravidade, ela pode ser decomposta, como vocês estão vendo aqui em azul, em um componente perpendicular, ou seja, perpendicular à direção da encosta, que vocês estão vendo em azul, e outra paralela à direção da encosta aqui, Quando nós temos aqui a superfície pouco inclinada, vejam que a componente perpendicular da gravidade é maior, ou seja, a resultante da gravidade, que é a força da gravidade aqui, ela está muito próxima à componente perpendicular. Isso auxilia o que? Na manutenção da estrutura do terreno. Quando nós pegamos e inclinamos um pouco mais essa superfície, olha o que acontece.
a componente perpendicular ela acaba sendo menor e a componente paralela acaba aumentando. É essa componente paralela que vai ser responsável pelo quê? Pela movimentação deste material nessa condição. E olha o que acontece quando essa superfície é muito inclinada. Vejam que aqui, neste caso, a componente paralela ela é da mesma magnitude que a componente perpendicular. Ou seja, aqui nesse caso, a componente paralela ela é responsável pela movimentação. E como essa movimentação não tem como, nesse caso, uma partícula de solo ou um pequeno bloco de rocha rolar, ele acontece todo de uma vez. Essa massa de material se movimenta de forma única e é por isso que este tipo de movimento, que é um processo geodinâmico, é chamado de movimento de massa. Okay? Então, são movimentos de gravidade que são responsáveis pela movimentação desse material. E como vocês podem ver aqui, eles podem ser de rocha, podem ser de solo ou uma mistura destes materiais. Bom, quais são os parâmetros geométricos, né, de forma do talude que vão levar à ruptura de um material, que vão levar a um deslizamento, a um escorregamento, a uma queda de bloco, e já já nós vamos ver essa diferença. Aqui nesta figura, deixa eu tirar a minha câmera aqui de cima, só para vocês visualizarem melhor. Nós temos aqui um exemplo, né, de um talude, um exemplo bem esquemático. Aqui tem mais informações do que o necessário. Vocês vão aprender isso ao longo do curso de vocês, mas eu quero que vocês se atentem à geometria do talude. Aqui, só para ilustrar para vocês não ficarem confusos, aqui em cima ele só está ilustrando que tem um carregamento aqui em cima de 12 kPa, um carregamento localizado aqui, mas não precisa se preocupar com isso nesse momento. E estes outros parâmetros que estão aqui, que é o coeficiente filinha, que é o ângulo de atrito, a coesão e o peso específico, isso é relacionado ao tipo de solo. Isso vocês vão estudar mais a fundo, que está relacionado à resistência do solo, lá na mecânica dos solos. Aqui não é interessante para nós. O que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é como que a geometria do talude, da encosta, né, seja um talude natural ou artificial, pode interferir neste processo. E aqui é interessante nós abordarmos o H, que é a altura do talude, o L, que é a extensão da base do talude, que aqui seria esta distância, né, seria o nosso L, e a inclinação, que é o ângulo aqui no caso, que é 45 graus. Nós temos uma outra medida que é a declividade, que é medida em porcentagem, não confundir com o ângulo de inclinação, que é a divisão entre H, que é a altura, e L, que vai ser igual a 100, que é nesse caso igual a 100%, porque a gente não tem as medidas ainda. Bom, e aí eu vou até remover aqui novamente. Nós temos a inclinação. Como que se calcula a inclinação de um talude? E aqui vejam que a encosta, ela não necessariamente uma encosta, um talude, ela é um triângulo perfeito. Vejam que aqui a gente simboliza, né, uma ondulação de uma encosta, e aí vamos traçar uma superfície triangular para que a gente possa, mais próxima, para que a gente possa calcular a inclinação. E a inclinação, ela é o arco tangente da altura dividido pelo comprimento horizontal. Assim eu calculo a inclinação. E a declividade eu calculo como sendo a altura do talude dividido pelo comprimento de base sobre não multiplicado por 100%, porque eu quero a declividade em porcentagem. Então aqui eu tiro o ângulo de inclinação do talude e a declividade da encosta. Não confundam inclinação com declividade, são conceitos diferentes e que vão ser responsáveis pela deflagração do movimento. Quanto mais inclinado uma encosta, quanto maior for a sua declividade, mais suscetível é essa encosta. Mas vejam que só a geometria não vai ser responsável por desencadear o movimento de massa. Tá? Então vejam aqui. Eu vou até remover esta figura aqui. Vejam só.
nós temos aí o conceito de processos geodinâmicos, mais conhecidos como movimentos de massa. E é muito comum nós chamarmos todos estes processos de deslizamento. A gente chama queda de bloco, escorregamento, tudo de deslizamento. É um conceito genérico, a gente pode chamar de deslizamento, mas não é o termo correto. Porque, de acordo com o tipo de material, e a energia e a velocidade, nós teremos movimentos diferentes. E esses deslizamentos, eles são muito comuns, principalmente aqui no nosso país na época de chuva. Então, sempre que nós estamos lá por volta de dezembro, janeiro, nós temos um acumulado pluviométrico e notícias como essa que vocês estão vendo aí, que são recentes da data de gravação desse vídeo, 22 de fevereiro de 2021, elas já são notícias comuns, elas são recorrentes nos noticiários. E no nosso país, infelizmente, os deslizamentos, sejam eles de bloco, de rocha ou de solo, eles são comuns. E figuras, nem imagens como essa, infelizmente, aparecem nos nossos noticiários com frequência. Bom, estes movimentos de massa, que genericamente são chamados de deslizamentos, eles têm sim muito a ver com a declividade acentuada da encosta, mas também eles precisam de condições geológicas específicas, material consolidado, planos de rochas, rochas muito fraturadas, e além disso nós precisamos do que? De um gatilho. Então, além da declividade e da condição geológica favorável, é necessário um gatilho. E o que seria este gatilho? Este gatilho pode ser, por exemplo, uma chuva fora do normal, vários dias seguidos de chuva, um tremor, um terremoto, que vai fazer com que aquele material entre em movimento. Então nós precisamos destas três coisas para que ocorra o movimento de massa. E essa figura nos ajuda muito bem. Olha o que nós temos aqui nesta figura. Nós temos uma encosta aqui do lado esquerdo, vejam, uma encosta. E aí a gente tem o que? Na parte amarela, nós temos aqui um material e temos aqui logo nesse número 1 uma camada de argila, uma camada muito rica de argila que acaba absorvendo, vamos dizer assim, uma grande quantidade de água. Vejam que logo abaixo nós temos duas camadas de rocha, e temos aqui uma camada de rocha e uma segunda e terceira camadas de rocha que são mais impermeáveis. Então nós temos condições aqui de solo, material consolidado, solo e argila, que vão acumular grande quantidade de água. Além disso, vejam que aqui nós temos o primeiro ponto, que é o que? A declividade acentuada da encosta. Nós já temos esse ponto aqui. Segundo, nós temos problemas que vão deflagrar, que são as condições geológicas. Olha o que nós temos aqui: camadas de solo, argilas que conseguem absorver grande quantidade de água, e além disso, as camadas de rocha, elas estão no sentido da declividade da encosta. Vejam que o material está todo neste sentido aqui. Isso é terrível, porque a água vai infiltrar. Se esta rocha aqui for impermeável, a água vai acumular aqui, nessa superfície, vai subir, vai encharcar esse maciço todo, e se houver um gatilho, este material vai vir a escorregar. Então nós temos declividade associado aqui já à condição geológica, e se houver um gatilho vai ocorrer o escorregamento. O que pode ser esse gatilho? Vocês estão vendo aqui, chuvas acentuadas. Chuvas acentuadas, se esse material aqui, por exemplo, for muito impermeável, ou se ele for impermeável ou de permeabilidade muito baixa, o nível de água vai subir e vai facilitar esse movimento. Então, neste caso, um excesso de chuva pode ser gatilho para a ocorrência deste escorregamento aqui que vocês estão vendo nessa imagem. Olha o que acontece de forma diferente do lado direito da encosta. Vejam que aqui o plano de inclinação já das rochas, das camadas, já não é mais favorável à declividade da encosta.
Então, neste ponto, eu fiz o que? Eu removi as condições geológicas, né? Elas deixaram de ser um problema, nesse caso, e aí nós não temos mais o que? A possibilidade de ocorrência de um deslizamento. Então, nós temos isso aqui muito bem claro em relação a como ocorre o escorregamento ou não. E além disso, né, nós temos os vários movimentos de massa, né? Veja que aqui eu falei de um tipo, já que é o escorregamento, né? Então lembre-se bem, deslizamento é todos os movimentos de massa. E aí nós temos vários tipos de movimentos de massa. Aqui eu vou falar de 4 principais, que são o rastejo, o escorregamento, do termo em inglês slide, rastejo chamado em inglês de creep. Nós temos as quedas, geralmente são em rochas, tá? As quedas de blocos ou tombamentos, e as corridas de massa, corridas de lama e fluxo de detritos. Vocês estão vendo aqui na figura da esquerda uma foto de um escorregamento, que é muito comum aqui na nossa região, e já nós vamos falar das diferenças entre eles. Bom, estes movimentos são classificados em relação à sua geometria, mas principalmente em relação à sua velocidade e à sua superfície movimentada. Então, por exemplo, os rastejos são movimentos lentos, enquanto as avalanches, quedas de bloco e corridas são movimentos rápidos, né? E aqui nós temos uma classificação para esses tipos, né, de movimento. O que é um movimento rápido, o que é um movimento lento, e enfim, por aí vai. Então vejam, o rastejo que vocês estão vendo nessa figura, ele é um movimento lento. E isso é muito comum a gente observar em terrenos de pastagem. O que vocês estão vendo, essas ranhuras aqui no solo, essas pequenas ranhuras aqui, são indícios de que essa massa de solo ela está se movimentando, porém de forma bem devagar. É diferente de uma avalanche de rocha ou de uma queda de bloco que vocês estão vendo, que ocorre muito rápido. Então, isso são indicativos de movimentos diferentes, principalmente o tipo de material e a velocidade com a qual ele está se movimentando. Dentre esses movimentos, eu vou falar rapidamente de cada um deles. Nós temos o rastejo, né? Vejam aqui um desenho esquemático exemplificando o que é o rastejo. O rastejo geralmente ele se forma em planos de solos que são orientados, né, ou até mesmo de rocha, que estão em movimento. Neste caso, eles estão se movimentando nesse sentido. Esse material ele se movimenta muito lentamente, pessoal. E o que acontece é que a gente consegue observar esse movimento lento, como vocês podem observar na figura da direita, pelas deformações em estruturas. Vejam as cercas dobradas, postes inclinados, né? Então, esse rastejo, como esse solo está rastejando em movimento, ele leva à deformação nessas estruturas, que podem ser inclusive desastrosas a longo prazo. Então vejam aqui, nós temos deformação em muros, vejam inclinação, cercas, nós já vimos no slide anterior, árvores que crescem retorcidas, vejam aqui a raiz dessa árvore, indicando que houve ali um processo de rastejo. E como eu mostrei para vocês, em terrenos de pastagem, os famosos caminhos de gado ou trilha de vaca, tem esse nome, mostram que esse material está o quê? Caminhando, né? Ele está em movimentação, porém é muito lento. Então a vegetação ela se restabelece e fica quase que não se percebe a curto prazo, perdão. A longo prazo a gente consegue observar essa mudança em direção. Em consequência, né, continuando o nosso estudo, nós temos um segundo tipo de movimento de massa, que é o escorregamento, que é o que mais aparece nas manchetes. Principalmente a gente consegue identificar um escorregamento porque ele é de superfície definida. A gente consegue ver quando a superfície, quando ela começa e quando ela termina. E o escorregamento ele acontece quando a tensão mobilizada ela é superior à resistência do solo. Lá na mecânica do solo vocês vão aprender a
estimar ou calcular essa resistência do solo? Quando a tensão mobilizada, ou seja, a força da gravidade, ela é superior à resistência do solo, vai ocorrer o escorregamento. Bom, então estes escorregamentos, vejam, eles são com a superfície, como eu disse, delimitada. Então é uma massa de solo que se movimenta, mas eu consigo verificar no campo como que foi que essa massa se movimentou. E aí essa massa movimentada pode ter diversas causas. Pode ser por excesso de água, pode ser por remoção de material aqui na base, pode ser por drenagem ineficiente, pode ser de diferentes causas que levem a esse escorregamento. E aí nós podemos dividir esses escorregamentos em vários tipos. Basicamente nós vamos falar de 3. O primeiro é o escorregamento planar, mas que vocês podem encontrar também na literatura o termo escorregamento translacional, é o mesmo nome, é escorregamento planar. Okay? Ele ocorre quando, pessoal, quando nós temos uma fina camada de solo sobre rocha, vocês estão vendo aqui, e essa fina camada de solo, ela vai escorregar como se fosse em um plano específico. Isso geralmente acontece aqui, ó. Nós temos uma fina camada de solo, a água infiltra, a rocha impermeável não deixa a água infiltrar mais, né? Porque ela, como eu disse, é impermeável. A água passa a escoar neste sentido aqui e a encharcar esta superfície, o que acaba fazendo com que esse material todo fique cheio de água e ocorra o deslizamento deste plano todo, como vocês estão vendo aqui. Então deixa eu apagar para vocês observarem. Esse plano todo, ele escorrega como se fosse um plano todo movimentando. E isso fica muito característico aqui nesses escorregamentos, né, de Angra dos Reis. Isso foi um escorregamento planar, porque aqui nós temos mais rocha do que solo. Um plano de solo se deslocou e acabou soterrando uma pousada aqui em um réveillon de alguns anos atrás. E é o tipo de deslizamento mais comum das nossas encostas aqui no nosso país, é o escorregamento do tipo planar ou translacional, pessoal. Temos também o escorregamento dito em cunha, que ocorre quando duas superfícies de ruptura se encontram. Nós temos dois planos de fraqueza aqui, nesse caso um plano neste sentido e o outro plano nesse sentido. Eles se encontram, formam uma superfície de maior fraqueza e o material ele se desloca em uma cunha de solo ou até mesmo de rocha. É muito comum isso acontecer em material rochoso. Vejam aqui, ó, essa figura, mesmo sendo antiga, vocês conseguem ver, ó, uma cunha de material que foi mobilizada aqui, ó. Aqui da mesma forma, um plano de fraqueza aqui, um outro plano de fraqueza de cá, esse material deslizou. Aqui já uma rocha bem alterada. E vocês conseguem ver muito bem isso nessas figuras, mostrando que houve uma cunha de material mobilizado aqui. Um outro tipo de escorregamento, e também acontece no Brasil, só voltando aqui, o escorregamento em cunha não é tão comum no nosso país, mas acontece. Nós temos também o escorregamento rotacional. Tá? Esse escorregamento rotacional, como o próprio nome diz, ele ocorre segundo uma superfície dita circular. O escorregamento rotacional só acontece em materiais inconsolidados de grande extensão, de grande profundidade. O que significa isso? Significa que o escorregamento rotacional só acontece em solos de que? Grande profundidade. Deixa eu só apagar aqui, solos de grande profundidade, tá? Então, se você tem um solo muito raso e está ocorrendo escorregamento, esse escorregamento nunca será rotacional. Ele poderá, e na maioria das vezes, ele será um escorregamento planar. Então vejam aqui, nós temos uma superfície circular muito mobilizada, né? Essa figura aqui mostra também para a gente, ó, a superfície circular criada.
E a característica principal do escorregamento rotacional é essa grande massa de material mobilizado, como vocês veem aqui nessa figura de baixo. Nós conseguimos ver também grandes massas que foram movimentadas no passado. Isso aqui, veja, ó, é o material que escorregou de forma rotacional ou de forma circular, também é sinônimo, e ele escorregou e ficou depositado aqui, ó, e a vegetação já se restabeleceu. Isso aqui a gente chama de cicatriz de escorregamento, tá, pessoal? Aqui, ó, da mesma forma, o material escorregou, ó, vejam aqui, o material circular escorregou e a vegetação já se restabeleceu, ok? E temos aqui, né, de forma mais localizada, da mesma forma, o material escorrega aqui, de forma rotacional, circular, e permanece ali. O grande problema é que esse material agora ele está consolidado. Isso aqui depois pode sofrer erosão, pode sofrer transporte de partículas e uma série de outros processos. Agora, considerando, né, os tipos de movimento de massa em rocha, nós temos os principais, que é a queda de blocos, que nós falamos lá atrás em algumas videoaulas. Nós falamos das quedas de blocos individuais, que são formadas por... os blocos acabam se desprendendo por fraturas específicas nas rochas e vão ser acumuladas aqui na base, com o nome de um depósito que nós falamos lá no passado, nas aulas passadas, que é o depósito de talos. Eles se acumulam aqui na base. E a característica das quedas de blocos, pessoal, é por serem movimentos de massa extremamente rápidos e que mobilizam grande quantidade de material. Então vejam a dimensão desses blocos, e isso acontece em fração de segundo. Então são movimentos muito rápidos. De forma similar, nós temos um outro processo que é o tombamento. O tombamento, como vocês podem ver, ele necessita de uma condição geológica específica, que é o plano da rocha, aqui no caso, está favorável ao sentido de queda. Então aqui não é um bloco que se desprende de forma individualizada, mas vejam que há um efeito em cadeia. E o que a gente pode observar aqui, ó, vejam que os tombamentos eles tendem a seguir, olha só, um plano de fratura já direcionado pela rocha. Então vejam que aqui a tendência é que esse material continue se desprendendo, e fica bem mais claro nessa figura de baixo, neste sentido aqui. Então ele já segue um plano de fraqueza natural do maciço. Junto com estes processos, pessoal, nós vamos ter o que a gente chama de avalanche de rocha. A avalanche de rocha é uma consequência das quedas e tombamentos. Esse material que fica depositado aqui, ó, que pode ser um depósito de talos ou simplesmente blocos aqui depositados, ele pode entrar em movimento. Como ele está na base de uma montanha, geralmente, né, isso pode levar a uma avalanche de rochas, né? Então vejam aqui, nós temos o material consolidado, ele se desprendeu lá da montanha, da encosta onde ele estava, e rolou superfície abaixo. Ele vai se acumulando, e esse material inconsolidado, ele pode vir, né, como vocês estão vendo, uma grande quantidade de material inconsolidado, ele pode vir a entrar em movimento. Geralmente, as avalanches de rocha, na maioria dos casos, estão atrelados a terremotos ou a pequenos sismos. Então, esse material inconsolidado, ele tem um gatilho, que é a expressão que nós estamos utilizando como um terremoto, ele vai entrar em movimento. E aí esses blocos de rocha, como vocês podem ver nessa figura de baixo, eles vão entrar em movimento e vão gerar o que? Movimentos de massa de velocidade altíssima e com grande quantidade de material mobilizado. Então eles superam em muito a velocidade das quedas de bloco, para vocês terem uma ideia. E o efeito disso é devastador. Como vocês podem ver, as avalanches de rocha são comuns em regiões de grandes montanhas. Então aqui no nosso país isso não é muito comum. Além disso, né, das avalanches de rocha, nós temos um último movimento de massa que nós vamos abordar aqui, que são as corridas de lamas, corridas de detritos ou fluxo de detritos, fluxo de lama, é tudo a mesma coisa, em que
o princípio, né, de deslocamento é muito comum uma avalanche de rocha. Só que em vez de serem blocos de grandes dimensões como rochas, matacões, agora vão ser o que? Materiais de pequenas dimensões. Nesse caso, o solo ele está muito inconsolidado e o excesso de chuva acaba criando, né, um volume de água muito grande e acaba como se fosse uma grande enxurrada de lama que acontece em um intervalo de tempo muito rápido. Então, como vocês podem ver nesse esquema, a corrida de lama ela é um movimento de massa de atividade de velocidade altíssima em curto intervalo de tempo e pode vir a mobilizar pequenos ou até grandes extensões. Veja aqui uma corrida de lama, na verdade um fluxo de detritos localizado. Nós podemos ter, no caso, quando esse material ele acaba acumulando blocos de rocha, matacão, a gente chama de fluxo de detritos. E aí fica muito fácil confundir com uma avalanche de rocha, né? Na avalanche de rocha, esses blocos de rocha terão maiores dimensões. E quando esse material é muito fluido, no caso das lamas, vocês têm o que a gente verifica aí nesta imagem de cima. Vejam que aqui, diferente do escorregamento, a gente não consegue ver muito bem uma superfície. Parece que foi uma enxurrada de lama que desceu da encosta e atingiu aqui essa localidade. Parece que o solo aqui se comportou como um fluido, ele se comportou como um líquido, vamos falar a grosso modo assim. Então, resumindo, na corrida de lama, o que nós temos é um material sólido, o solo, no caso, perde a sua coesão inicial, sua estrutura firme e passa a se movimentar como um fluido devido ao excesso de água existente. Então aqui nesse vídeo nós mostramos os principais movimentos de massa, claro, existem muitos outros, esses aqui são os principais, alguns mais comuns no nosso país, outros menos. Lá no Moodle tem alguns vídeos que eu coloquei para mostrar para vocês alguns desastres, alguns movimentos de massa que aconteceram no passado, tanto no nosso país como ao redor do mundo. Tem até exemplos de simulação destes movimentos de massa em escala reduzida. Então aqui nós fechamos a parte de movimentos de massa. Nas nossas próximas aulas nós iremos falar sobre a investigação do subsolo e também sobre a classificação e resistência de maciços rochosos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida estou à disposição. Agradeço a vocês pelo empenho e pelo interesse nesse vídeo e um abraço a todos.